Olá pessoal, tudo bem? Professor Wesley aqui, mais uma vez. Vamos lá para a correção das atividades, né? Agora envolvendo funções do segundo grau, beleza? Função e equação do segundo grau. Então nós vamos começar aqui, né, pela semana 1, tá certo? Então tem algumas sugestões de vídeos aqui, né? Vamos lá. Então, a primeira questão que pede para definir função de segundo grau, né? Então, é um pouco parecido com a definição, assim, um pouco parecido com a do primeiro grau, só que tem um detalhezinho a mais. Já coloquei aqui, né? Na função do primeiro grau, não tinha esse termo aqui, ó, certo? Mas observe, ó, se eu apagar ele, ia ficar um número vezes x mais uma constante, um número, né? Então cairia numa função do primeiro grau. Agora, a gente acrescentando esse termo, né, algum número vezes x ao quadrado, aqui nós temos uma função agora, é do segundo grau. Por quê? Porque o termo de maior expoente aqui, ó, né, é 2, né? Então, a definição vai ser o seguinte: chamamos de função, né? Chamamos uma função f de Rn, ou seja, eu vou pegar números reais, faço uma conta com eles e o resultado vai ser número real também, né? Então chamamos a função f de Rn de função do segundo grau, né? Ou ainda tem esse outro termo, função quadrática, tá? Os dois termos são usados. Quando? Para todo x, ou seja, para qualquer x que você pega real, a gente tiver isso aqui, ó, f de x foi igual a x quadrado mais bx mais c, com o seguinte detalhe, né? O a, o b e o c são números reais, só que isso aqui é super importante, ó. O a ele nunca pode ser zero, até porque se o coeficiente a é uma coisa, né? Essas letrinhas a, b, c são chamadas de coeficientes da função do segundo grau. Observa, se o a for zero, aí a vezes x quadrado, aliás, 0 vezes x quadrado, dá zero, né? Então aí a gente cairia numa função do primeiro grau. Então a gente tem que pedir que o a seja diferente de zero para ser uma função do segundo grau. Ok? Então, essa é a definição para a função do segundo grau. E a função do segundo grau, ela tem muita aplicação, né, quando você trabalha com valores máximo e mínimo, né? Nós vamos ver isso depois, e tudo tem a ver também com o gráfico da função do segundo grau, função quadrática, porque o gráfico dela, né, ele vai ser uma coisa assim, né, que nós chamamos de parábola. E esse coeficiente A, dependendo se ele for positivo ou negativo, vai influenciar, né, na concavidade da parábola, se ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Nós vamos ver isso, ok? Então, vamos lá. A questão 2 que foi passada pedia para calcular as raízes da equação, né? Então, o que vão ser as raízes da equação? São números que você põe no lugar do x aqui e faz, né, a função ser igual a zero, certo? Então, tem maneiras de se descobrir isso, né, de maneira rápida, porque você poderia tentar, né? Você poderia jogar aqui, por exemplo, será que o x pode ser zero? Será que zero é uma raiz? Será que o zero anula isso? Se a gente colocar o zero, não, olha lá, ficaria f de zero igual... Pessoal, desculpa aí, é que eu estou usando o mouse e não vai ficar muito bonitinha a letra não. Aí agora é só trocar onde tem x por zero, ó.
Então ficaria 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 mais 1. E isso aqui é igual a 1, né? Então 0 não é raiz. 0 não é raiz dessa função aqui. F de x igual a x² menos 2x mais 1. Né? Então, assim, uma maneira de fazer é essa, tentativa e erro. Que é a pior maneira possível, né? Você vai ficar tentando aqui, às vezes não dá certo. Mas uma maneira que ajuda bastante é essa aqui, utilizar a chamada fórmula de Bhaskara, né? E gostaria de comentar que só aqui no Brasil que esse método, né, recebe o nome de fórmula de Bhaskara, porque esse método já tinha sido desenvolvido anterior ao Bhaskara, né, e depois teve um aperfeiçoamento com o matemático árabe Al-Khwarizmi, né? Mas vamos lá. Para a gente usar esse método, aqui no Brasil é mais conhecido como forma de Bhaskara, foi um matemático hindu, a gente vai usar esse nome forma de Bhaskara mesmo. Então, como é que nós vamos fazer? Então, a gente tem aqui a função ó, f de x, né, igual a x² mais bx mais c. Para a gente usar a forma de Bhaskara, ela é aplicada em uma equação do segundo grau. Então, a diferença entre equação e função. Ó, função, né, para cada valor de x que eu coloco aqui, ó, eu obtenho um valor diferente para o f de x. Né? E também, uma outra coisa importante, o f de x, né, também pode ser chamado de y. Certo? Na verdade, a letra f aqui tanto faz, poderia ser g de x. O nome da letra não importa. Agora, o valor do x importa. Então, vamos lá. Então, para usar a forma de Bhaskara, a gente precisa estar trabalhando com uma equação. Né? A gente tem uma função. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer f de x igual a 0. Quando você faz f de x igual a 0, a gente cai aqui ó, em uma equação do segundo grau, ou equação quadrática. E uma outra interpretação importante, quando você impõe, você obriga a função ser igual a 0, graficamente o que você está querendo saber é o seguinte, a função do segundo grau, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então você tem aqui, digamos, ó, eixo x, eixo y, comentei agora há pouco, lembrando que o y pode ser a mesma coisa que f de x, por exemplo. Certo? Então, o que acontece? Digamos que o gráfico da sua função quadrática seja esse aqui. Certo? Olha só, as raízes da equação vai ser exatamente o ponto, pode ter um ponto, 2 pontos ou nenhum ponto, né? De interseção com eixo x. Nesse desenho aqui tem 2 pontos de interseção. Esse que eu fiz aqui, do lado direito, e esse do lado esquerdo. Então, esses 2 pontos são raízes da equação que gerou esse gráfico aqui. São já raízes da função. Poderia ter uma raiz repetida? Pode também acontecer. Digamos assim, ó. Você tem aqui o eixo x, né? E digamos que a parábola, que é o gráfico da função quadrática, ficou assim. O eixo y pode estar em qualquer lugar, por exemplo, aqui. Né? Então, nesse caso, olha só, tem só um ponto de interseção aqui entre o gráfico e o eixo x. Isso quer dizer que a função, né, que gerou esse gráfico tem apenas uma raiz, né, só que ela é repetida, ela tem multiplicidade 2, que a gente fala. E pode acontecer também, né, você tem lá o eixo x e
o gráfico ficar assim ou ficar assim. Isso quer dizer que a função, tanto nesse primeiro caso aqui, ó, quanto nesse segundo caso aqui, quer dizer que a função não tem raiz real, certo? Nós vamos ver isso. Então, por que a gente faz então, né, o f de x igual a zero? Porque aqui, ó, lembra que eu comentei que o f de x, né, ele pode ser chamado de y. Então a gente está interessado, ó, nesses valores aqui, ó, as coordenadas deles são que um certo valor x1, certo? Isso para x e para y. O y, ó, aqui, ele vale zero, dá bem na interseção ali, então aqui é zero. E esse aqui vamos chamar, né, x2, esse outro aqui. Então aqui seria um x2 e a coordenada y desse ponto aqui, zero. Tá? Por isso que a gente impõe que o f de x lá seja zero. O que você está fazendo é, você está achatando o eixo y para cá. Quando você achata, você vai ter exatamente o ponto de interseção do gráfico com o eixo x. O ponto de interseção do gráfico com o eixo x são as raízes. E vice-versa. As raízes da equação, né, corresponde ao local, ao lugar onde o gráfico vai intersectar o eixo x, beleza? Então agora vamos aqui para encontrar as raízes. Então, para encontrar as raízes, a gente precisa transformar a equação em uma função, que é muito simples, só fazer igual a zero. Aí nós vamos encontrar o discriminante delta. Esse delta é uma letra grega que é dado por isso aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? E, né, acontece o seguinte, se esse delta, o resultado dessa conta aqui, der um número maior que zero, um número positivo, nós vamos ter duas raízes reais diferentes, distintas, tá? Aí nós vamos conseguir encontrar esse x1 e esse x2 aqui, dois valores diferentes. Se acontecer do delta ser igual a zero, tá? Se acontecer desse resultado aqui, ó, dessa conta, ser igual a zero, quer dizer que a nossa equação vai ter, as duas raízes vão ser repetidas, vão ser iguais. Isso quer dizer que o x1 e o x2 vão dar o mesmo resultado, ok? E se o delta der um número negativo, menor que zero, isso quer dizer que não temos nenhuma raiz real. A raiz vai ser complexa, que a gente não vai estudar agora no momento. Tem a raiz, mas é complexa. No caso aqui a gente só vai trabalhar com real por enquanto. Então o que acontece? O gráfico vai ser de um desses dois tipos aqui, ó. Tá? Ele não vai ter interseção com o eixo x, ok? Então quando o delta é zero, as duas raízes vão ser repetidas. Nós vamos ter esse caso aqui. O delta maior que zero vai ser esse caso aqui, ou também, né, poderia ser assim, ó, tá aqui o eixo x e a parábola está assim, certo? Também temos duas raízes ali, ok? Então vamos lá. Então, ó, dada a função ali, para encontrar as raízes da função, basta encontrar as raízes da equação aqui associada a essa função. Então é só fazer lá, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, ok? Igual a zero. Então vamos lá. Então vamos encontrar aqui o discriminante delta. Vamos só identificar aqui quem são os coeficientes A, B e C primeiro. O coeficiente A, né,
que a gente precisa lá na formulinha do delta, o A é o número que está junto do x quadrado. Quando você olha aqui não tem ninguém, né? Mas quando tem ninguém é porque é a mesma coisa de ter 1. Porque 1 vezes x quadrado não é x quadrado. Então quer dizer que o coeficiente A é 1. Então aqui, ó, vou apagar, ó, quando não tem nada é 1. Coeficiente B. Coeficiente B é o cara que está junto do x. No caso aqui, ó, olha lá, o menos 2, certinho? Então B é menos 2, né? E o C? O coeficiente C é o cara, né? É o número real que está sozinho. No caso, ó, mais 1 ou apenas 1, ok? Agora que a gente já tem os coeficientes, podemos jogar lá na formulinha delta. Vamos fazer aqui, ó. Então delta vai ser igual o B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, então menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1 também. Então delta vai ser igual, olha lá, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, então menos com menos mais, né? E 2 vezes 2, 4. Ops, 4. Certo? Ou pode pensar também, ó, todo número elevado a expoente par, o sinal é mais, né? E 2 ao quadrado é 4 mais 4. Ou menos 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Então, nesse caso aqui, o delta deu 0. Né? Menos 4, mais 4 com menos 4 dá 0. O delta é 0. Isso significa o quê? Que nós vamos ter, né, as duas raízes reais vão ser repetidas. Então vamos lá. Agora usando a fórmula. X vai ser igual a menos o B. Olha aqui. Menos o B. Agora nós vamos usar aqui, ó. Depois que a gente separa com o sinal de mais e de menos. Então vai ficar menos o B. Só que o B é menos 2. Então menos parênteses, menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Só que o delta nosso é 0. Dividido por 2A. 2 vezes 1. Certo? Então aqui vai ficar o quê? Ó? X igual, ó, menos com menos aqui, ó, dá mais 2. Mais 2. E agora, a raiz quadrada de 0 é 0, né? Então, vou colocar aqui mais ou menos 0. Quem quiser já pode fazer mais direto. E 2 vezes 1, 2. Aqui a gente deveria separar, né? Um caso com o sinal de mais, um caso com o sinal de menos, certo? Só que ambos os casos, olha só, se você for fazer o caminho com o x1, que é o caso com mais, olha só que vai dar. X1 vai ser igual, né, 2 mais 0, dividido por 2. Isso aqui, ó, 2 mais 0 é 2, dividido por 2, ou seja, isso dá 1. Se a gente fosse fazer aqui com menos, x2 ser igual a 2 menos 0, dividido por 2. Né? Isso vai ser igual a 2, porque 2 menos 0 é 2. Então fica 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1. Viu? Então, realmente, ó, as duas raízes, né, são iguais. Aí, quando for 0, precisa separar assim os dois casos? Não, você pode fazer um pouco mais direto assim, ó. É só fazer x igual, porque somar ou subtrair 0, viu que não mudou nada? Então pode fazer aqui, ó. Somar ou subtrair 0 não muda nada, então pode colocar apenas, né, 2, esse 2 aqui, 2
dividido por 2, e isso é 1. Isso implica o quê? Que as duas raízes, né, x1, as duas raízes vão ser iguais. x1 é igual a x2, que é igual a 1. Ok? Pronto. Encontrou as raízes da função x² menos 2x mais 1. Tá? As duas raízes são iguais, né? E são iguais a 1, ok? Agora vamos para o próximo. Se quiser tentar fazer a letra B, pausa o vídeo e tenta fazer. Primeira coisa, né, para encontrar as raízes aqui dessa função, você transforma ela em uma equação. Só fazer o f de x aqui, ó, igual a 0. Ou seja, você vai encontrar isso aqui, ó, x², ficou muito perto ali, x² mais 4 igual a 0. Aqui, pessoal, tem duas maneiras rapidinho de fazer, né? Mas só para treinar o método, a forma de Bhaskara, quem seria o coeficiente A, B e C aqui nesse caso? Observe que não tem o coeficiente x aqui, né? Isso quer dizer o quê? Que essa parte a gente poderia enxergar de maneira equivalente assim, ó, x² mais 0x. Por quê? Porque 0 vezes x aqui, ó, 0 vezes x aqui é 0. Então, se eu coloco 0 vezes x, não muda nada. Mais 4 igual a 0. Ou seja, aqui fica mais claro quem são os coeficientes A, B e C, né? Quem são? Ó, o A, vou fazer aqui do lado. O A vai ser igual a 1, o número que está junto do x² é 1. O B, né? Olha aqui, quando não aparece aqui é porque é 0. Ó, viu só? Não precisa fazer isso aqui, ó, tá? Mas se tiver na dúvida, pode fazer. Mas se você olhou para a equação dessa maneira e não aparece coeficiente do x ou o termo independente, que é o número que não tem x, então é porque eles valem 0. Então b é igual a 0 e o c é igual a 4. Ok? Vamos lá. Então delta vai ser igual a b ao quadrado, ó, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Ok? Então, vamos lá. Então, delta vai ser igual a 0 ao quadrado é 0. Menos 4, ó, menos vezes quando não tem nada é mais, dá menos. Mais dá menos. Então, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 4 é 16. Então, nesse caso aqui, ó, olha só, o delta deu um número que ele é menor que 0, é um número negativo, certo? Então, nesse caso, vamos falar que não tem raiz real. A função não tem raiz real. Se a equação não tem raiz real, a função também não tem. Não tem raiz real. Ok? Então, a resposta seria essa. Não tem raiz real. Teria raiz complexa, mas no nosso caso aqui, a gente ainda não está trabalhando com isso. Beleza? Então, da semana 1 era isso. Espero ter ajudado, né? Um abraço e até o próximo vídeo.